Bom dia, esse é o primeiro momento do curso Como Silenciar a Autossabotagem em 5 Passos. A gente vai começar pela introdução. A gente vai começar falando um pouquinho aí sobre o que é a autossabotagem. A gente vai começar a tentar entender como que ela se manifesta na nossa vida, o que a gente pode fazer em relação a ela. Mas antes eu não posso deixar de me apresentar para vocês. Eu sou o professor Moisés, sou professor na rede estadual de São Paulo, sou professor de história, é minha primeira formação, apesar de eu ter feito filosofia também, ter estudado um pouquinho de psicologia ali na faculdade. Em momentos depois ali da minha vida profissional, fui estudando um pouquinho de psicologia, um pouquinho de desenvolvimento pessoal. E eu atuo na rede já há 10 anos aí na educação, já trabalhei com bastante outras coisas aí também, né? Trabalhei com marcenaria, trabalhei com inúmeras outras coisas aí que a gente poderia citar. E nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho bastante bagagem aí para poder falar com vocês sobre o desenvolvimento pessoal, sobre a gente se entender um pouquinho mais. Eu sou escritor, né? Então eu tenho aí 5 livros publicados. Um está na versão física e e-book, os outros estão apenas na versão e-book. E é também um livro meu que foi escrito já com a intenção de que ele virasse mesmo um curso que vai dar base para nós neste momento, porque a gente está aqui agora pensando em falar um pouquinho sobre a questão da autossabotagem em si, para tentar entender o que é esse mecanismo que muitas vezes está desregulado na nossa vida e acaba, de certa forma, ali, nos prejudicando, né? Complicando mesmo o nosso dia a dia e a nossa vida, e a gente não sabe muito o que fazer com ele. Então é isso, já me apresentei um pouquinho aí como profissional para vocês. Eu tenho meus livros aí que são sobre ansiedade, são sobre desenvolvimento pessoal. Eu acho bem importante que as pessoas aprendam a fazer uma boa leitura, uma coisa que eu converso muito com os meus alunos no estado, que uma boa leitura ela não se resume a você traduzir caracteres em palavras, né? Mas uma boa leitura ela tem a ver com você conseguir realmente entender aquilo que aqueles caracteres eles te trazem. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de, vou usar uma expressão que ela é errada no sentido geral, mas ela vai ser entendível, eu acredito. As pessoas elas têm dificuldade de interpretação no que é falado, né? Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa não consegue entender ainda assim o que era aquele comando ou aquela fala, ou o que era para ela fazer ali naquela situação, naquele momento. Então, eu gosto muito de trabalhar esse sentido nas pessoas, né? Os meus alunos no estado, muitas vezes eu pego ali um textinho, uma coisinha, ó, viu, lê aqui comigo, tal. Aí a pessoa vai lá, lê fluente, né? Consegue traduzir muito bem aqueles caracteres em palavras. Mas quando eu peço para a pessoa explicar o que ela leu daquilo ali, ela não consegue. Então você percebe que são pessoas que conseguem traduzir bem caracteres para sons, mas não conseguem entender o que aquilo ali disse no geral. Então eu gosto muito de trabalhar essa questão da leitura, por isso escrevi vários livros também, para incentivar que as pessoas busquem o espaço delas, aprendam realmente a ler, a entender, que elas entendam um pouco do que é a ansiedade, porque isso é algo muito importante também para o nosso dia a dia. Você entender o que é a ansiedade, você entender o que você poderia fazer para que a tua vida desse uma melhorada legal ali. Tudo isso são passos aí que as pessoas podem desenvolver devagarzinho e muitas vezes elas não querem, né? Muitas vezes elas não buscam entender isso. Então essa minha produção literária é voltada para isso, é voltada para que as pessoas elas se entendam, elas consigam melhorar. Eu trabalho um pouco com desenvolvimento pessoal, como eu falei, eu busco fazer as pessoas abrirem o olho para o dia a dia delas, né? Se você pegar a filosofia, por exemplo, eu não sou aristotélico, eu não sou das correntes aí epistemológicas, não sou das correntes ali pitagóricas, mas eu gosto muito da filosofia estoica, né? Gosto do estoicismo, acho que é uma filosofia muito prática, muito viável da gente aplicar no nosso dia a dia. Gosto muito da filosofia também ali
egípcia, né, onde eu estudei um pouco também o Kybalion, estudei ali as técnicas que eles dizem do dia a dia, do universo, da nossa relação com o mundo. Gosto muito dessas ideias, gosto muito ali das ideias dos gregos também, de que o universo ele é um organismo vivo ali em construção, em constante desenvolvimento, em constante movimento. Acho que essas ideias são muito boas, gosto muito de pensar nisso. Gosto muito, novamente, da filosofia prática e isso eu coloco muito nos meus livros. Meus livros, eles não são feitos para você ler e ficar viajando na batatinha com coisas que às vezes não vão acontecer. Meus livros, eles são muito baseados no dia a dia, na realidade. E é isso que eu gosto de trazer, que as pessoas elas consigam ler um trechinho do meu livro e ao entendê-lo, elas consigam aplicar isso no dia a dia delas. Isso é extremamente importante para mim. Se for para você estudar uma coisa que você não vai conseguir colocar em prática, eu realmente acredito que não vale a pena você estudar aquilo ali. Aí é uma opinião muito minha, assim. Mas se for para você estudar uma coisa que você não consegue colocar em prática, não vale a pena estudar. Mas a gente também tem que ter critérios para conseguir identificar o que você vai colocar em prática. Porque às vezes coisas que a gente acha que não vai colocar em prática, elas desenvolvem ali capacidades racionais, intelectuais para nós que escapam a essa percepção que às vezes a gente vai conseguir botar muito mais em prática e a gente nem percebe isso, né? Então esse sou um pouco eu, né? Sou, no sentido geral, uma pessoa que gosta de dar risada, gosto de conversar sobre os mais variados assuntos, gosto do meu futebol, gosto da minha pescaria, gosto também ali de cozinhar, né? Gosto de boas comidas, gosto de boas conversas. Então, esse é só um pouquinho de mim aí. E agora vamos lá passar então para o livro, né? E para o nosso curso, que é o Como Silenciar a Autossabotagem em 5 Passos. E aí, para a gente começar a poder entrar nesse livro, e aqui a minha intenção não é fazer uma leitura, ficar aqui lendo para vocês e falar, olha, esse é o curso. Não, a minha intenção é explanar um pouco das ideias que estão aqui, é aprofundar um pouco daquilo que está sendo proposto aqui no livro e tal. Então, o que eu proponho aqui? A gente vai começar fazendo uma leitura breve aqui de um parágrafo onde eu explico o que é autossabotagem, mas a gente vai aprofundar ele, vai tentar aplicar em coisas do nosso dia a dia, vamos tentar analisar o nosso dia a dia e ver se ele se relaciona com essas proposições aqui que são feitas, porque assim a gente vai conseguir se desenvolver como pessoas, como seres civilizados aí. Então, no começo do livro, eu digo o seguinte: a autossabotagem ela é uma força silenciosa, quase invisível, que se infiltra nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos e até nos nossos sonhos mais íntimos. Ela não chega anunciando perigo, nem batendo na porta. Pelo contrário, usa a nossa própria voz para criar dúvidas, medos e justificativas perfeitas para permanecermos exatamente onde estamos, mesmo quando isso significa estar frustrado, decepcionado. Então a autossabotagem, ela é essa vozinha que você tem ali no fundo da sua cabeça, que quando você decide por fazer uma coisa, ela te para, né? Eu pessoalmente vejo, já aconteceu comigo, inclusive, mas vejo pessoas ali que conseguem fazer coisas maravilhosas quando estão sozinhas, mas quando alguém se aproxima dela, ela não consegue. E por quê? Isso é autossabotagem, isso é o medo do que o outro vai falar, é o medo de não ser bom o bastante, é o medo do que pode vir dali do olhar do outro. Pô, vou dar um exemplo simples aqui. Nós tínhamos um aluno numa escola onde eu trabalhei um ano aí. Esse aluno era, assim, show de bola, um menino 10 mesmo. Cara fera, assim, de conteúdo, fera de aprendizado. Conseguia desenvolver bem ali as ideias às quais ele se propunha a trabalhar e tal. Mas quando ele estava lendo alguma coisa ou respondendo ali, escrevendo, você chegava do lado dele, ele parava, ele travava. O que é isso, cara?
Imagine uma pessoa que eu estou falando para vocês que ela é boa no que ela faz, mas que quando você chega do lado dela, ela trava. Você já pensou? Vamos pensar num jogador de futebol aí, um cantor. Ó, a pessoa joga muito futebol, a pessoa é um excelente cantor. Quando alguém chega do lado dela, ela trava. Vocês já pensaram nisso? Que doideira. Já pensou se as pessoas fossem assim, né? Se o cantor fosse assim, se o, sei lá, se o jogador de futebol fosse assim? Cara, é uma coisa muito louca. Como assim as pessoas elas chegam a esse ponto de ela sabe que ela é capaz, ela está produzindo alguma coisa, ela está fazendo aquilo que era para ela fazer, mas ela num determinado momento ela trava. Como pode? É inviável, né? A gente não consegue entender da onde que vem isso. E eu falo para vocês que isso é a voz da autossabotagem, que ela não te anuncia um perigo, ela não mostra para você, olha, eu vim aqui e eu vou prejudicar seu dia a dia. Em momento nenhum ela vai apresentar isso para você. Ela se apresenta como uma voz da inteligência, como uma voz da paciência, como a voz do, olha, né, vamos ter um pouquinho de calma aí para fazer as coisas, mas ela vai te minando num nível que você não faz mais nada, né? E as pessoas não conseguem perceber isso. Imagina o bom aluno que estava ali escrevendo, respondendo uma questão difícil, com qualidade, que às vezes, quando vem comentar comigo, comenta bem um assunto, ele simplesmente parava de escrever porque eu estava do lado dele, ou qualquer outro professor. Cara, você tem noção do nível de mal-estar que isso traz para a pessoa? Do nível de dificuldade que isso vai trazer na vida da pessoa? Isso é autossabotagem ali que não, que tá te dizendo o seguinte, muitas vezes ele na cabeça dele, olha, o professor não vai gostar da sua letra, vai falar que você está fazendo errado, ou sei lá o que vinha na cabeça do menino. Cara, quando era só ele sentar e se dedicar e continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo bem feito, né? Imagine um motorista que, ao alguém olhar para ele, ele trava e não consegue mais dirigir. Como assim ele não consegue mais dirigir quando alguém está olhando para ele? Então é um pouquinho disso assim que a gente tem que começar a pensar, analisar para as nossas vidas. Em que momentos nós estamos também nos auto-sabotando e nos impedindo de fazer coisas que nós somos capazes de fazer. Então a autossabotagem é essa vozinha que ela vai chegar ali no fundo e vai começar a te minar as suas capacidades. E é difícil você perceber ela, porque ela muitas vezes ela vem acompanhada da opinião de outras pessoas que são importantes para você. A exemplo de quando eu estou escrevendo meus livros, pessoas que às vezes até gostam de mim falam assim, mas será que compensa tanto cansaço? Será que compensa você trabalhar o dia inteiro e ainda depois ou ficar de manhã gravando um curso? Será que compensa isso? Não é muito desgastante? Eu sei que essa fala são falas de preocupação, mas você entende que também são falas que me travam? Percebe que também são falas que, se eu ouvi-las, se eu segui-las, elas não me deixam evoluir, não me deixam alcançar os meus objetivos? É, é aquele dia que você acorda com uma preguiça de sair da cama e você fala assim, nossa, eu vou ficar mais um pouquinho porque tadinho de mim, eu já trabalhei a semana inteira. Você já trabalhou a semana inteira, mas meu, se você não correr atrás daquilo que você quer para você, ninguém mais vai correr atrás, né? E essa vozinha da autossabotagem, ela vai aparecendo no dia a dia e se você não perceber elas, né, eu já estou falando para vocês aqui de técnicas de identificar elas, vocês não vão conseguir sair do passo desse primeiro momento aí. Vocês não vão conseguir silenciar ela. Vocês precisam identificar ela. Então a autossabotagem ela é essa vozinha assim, que vai aparecer nos momentos de falar, olha, fica mais um pouquinho na cama, você está cansado. Olha, não vai fazer tal coisa porque você não tá legal para isso. Ó, poxa, tadinho, você tá doente, não faz isso com você mesmo. São essas coisas que a autossabotagem ela vai fazendo conosco que vão nos complicando. Eu me lembro quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, Entre Suspiros e Girassóis,
E algumas pessoas falavam para mim que, poxa, não, né, não tem público, ninguém mais lê. É, poxa, é tão difícil publicar um livro. Cara, não tem nada de difícil hoje. É tudo online, tudo digital. Não saí de casa para publicar meu livro. Tive algumas reuniões ali via Meet, enfim, mas tudo de casa, meu, sabe? Tudo ali, as pessoas te fazendo propostas, te orientando, te explicando como que funciona, te mostrando quais são as opções. O e-book é mais fácil ainda de você publicar, sabe? É uma coisa extremamente simples, mas as pessoas complicam tanto, né? E depois é legal você, quando o seu livro está publicado, tal, aí algumas pessoas ao seu redor começam, mas quem vai comprar? Ah, mas ninguém gosta de ler. Eu também sempre quis escrever um livro, mas ninguém me apoia. Como dizer que você só fez porque alguém te ajudou? Coisas desse tipo que vão minando ali a nossa autoconfiança, por exemplo, vão nos tornando incapazes de produzir as nossas próprias ideias, de desenvolver os nossos raciocínios e tal. Então há que se pensar muito assim no como que essa voz está se manifestando na minha vida e o que ela reflete, né? Isso é uma das coisas. Então essa vozinha aí da autossabotagem, ela sempre vem nesse sentido de tentar te frear no momento de avanço, porque, cara, avançar não é uma coisa fácil. Você alcançar um novo degrau não é fácil. Pensa ali a força que você tem que fazer para aprender uma coisa nova. Pensa o esforço que você tem que fazer para conseguir ter uma constância num trabalho que está sendo bem desenvolvido. E é isso, exatamente isso que a autossabotagem não quer que você faça. Ela quer que você fique sentadinho, sem fazer coisas que vão ali muitas vezes te dar desgaste, te minar energia, e você precisa identificar isso e perceber que, poxa, tem horas que ela me ajuda realmente. Um momento que, sei lá, eu tô prestes a cair de um precipício e aparece a vozinha e fala assim, é melhor você ficar um pouquinho mais longe aí porque você vai cair. Oh, poxa vida, ela foi importante. Mas a partir do momento em que ela vira para mim e fala, olha, não publica o livro não, porque de repente você vai se frustrar porque ninguém vai ler. Você tem que perceber que nesse momento ela tá te menosprezando. Olha, é melhor você não trocar o chuveiro na frente dos outros, porque vai que agora você acaba queimando uma fiação aí, vai que você acaba queimando o chuveiro aí, trocando ele na frente dos outros. Então, troca o chuveiro só você em casa quietinho. Se queimar é só você mesmo que vai ficar sabendo. Cara, isso te menospreza. Isso quando você entra numa empresa, por exemplo, tem coisas que você sabe fazer e você deixa de fazer porque a autossabotagem não te permite, né? E quando você percebe que tem uma vozinha ali na sua cabeça que não está te permitindo fazer coisas, mas que você pode dominá-la e pode ir além disso, a sua vida começa a dar uma clareada nesse sentido. E é mais ainda, essa autossabotagem ela é aquela procrastinação que ela vem mascarada de falta de tempo, né? A gente sempre tá reclamando, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Fiz a prática em alguns momentos de ajudar algumas pessoas a organizar a agenda. E quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas você vai olhar na agenda da pessoa, tem um monte de espaço de tempo livre que ela fica ali rolando o feed do TikTok, da rede vizinha aí, dos vídeos curtos, dos shorts. Será que você realmente não tem tempo, né? Aí ela fala, não, mas é que eu tava muito cansado e quis dar uma relaxada. Então, oh, legal, mas então vamos colocar isso na sua agenda? Você sabe quais momentos você está cansado, você sabe quanto tempo você precisa de descanso. Eu, pessoalmente, hoje, eu deito ali 11 horas, meia-noite, acordo 4h40 da manhã. Eu tenho relativamente pouco tempo de descanso durante a semana. De final de semana até dou uma folgada ali, né? Tento dar uma descansada a mais. Mas, cara, você vai percebendo que na verdade não é falta de tempo, é má organização. As pessoas elas não organizam o tempo delas como elas poderiam e elas jogam na falta de tempo. Só que às vezes também não é só isso. Às vezes a pessoa ela não está fazendo o que ela deveria fazer porque ela tem medo de se frustrar, tem medo do que os outros vão falar dela. A gente às vezes assume uma postura de que
Fulano nunca teve compromisso mesmo. A pessoa continua ali nessa de, eu nunca tive compromisso mesmo. Por quê? Porque se ela começar a assumir compromissos novos, ela corre o risco de se decepcionar e decepcionar os outros. Então é melhor eu já tenho a mesma fama de que eu não tenho responsabilidade, então eu vou ficar aqui, não vou criar responsabilidade e vou ficar de boa aqui. As pessoas já sabem que eu sou assim mesmo, aí eu não tenho dor de cabeça, não me frustro, não frustro ninguém e tal. E cara, você vai viver a vida, desculpa, jogada fora nesse sentido? Temos que pensar nisso. Aquela comparação que diminui quem a gente é. Poxa, mas fulano faz muito melhor, ciclano faz muito melhor. Cara, deixa ele que faça. Parabéns para ele, para ela que teve mais capacidade que eu, tudo bem? Mas faça a tua parte, né? Busque o teu espaço. Não é possível que você não consiga isso. Você deve conseguir, sabe? Espera-se que você consiga. E pensando que você há de conseguir, há de ter o seu próprio espaço, de que você há de ter assim, condições, você precisa começar a desenvolver as suas habilidades, né? Você vai ficar parado por quanto tempo? Eu tenho falado ontem, até estava comentando com alguns alunos meus o seguinte: hoje está tendo a chance de aprender o que é um parlamento, né? Para que ele serve, quem está lá dentro, o que fazem. E às vezes você está jogando fora, você está dando risada com o teu colega que está do seu lado, até para disfarçar, para as pessoas não perceberem o que você não sabe. E hoje, as pessoas perceberem ou não que você não sabe, não faz muita diferença. Mas quando você estiver sentado, você e tua prova do teu concurso, quando você estiver sentado, você e seu chefe, ele te pedir para ler alguma coisa e você não entender, vai fazer toda a diferença. Uma chance que você às vezes teve de aprender uma coisa e jogou fora. E as pessoas deixam passar inúmeras chances, jogam fora mesmo inúmeras chances, simplesmente pelo fato de dizer que elas não querem ou que depois elas fazem e tal. E aí a gente fala que a autossabotagem também ela é o medo de falhar, né? E muitas vezes medo de dar certo também. Porque quando você falha, as pessoas comentam, foi mal, não sei o quê. Mas quando você acerta, as pessoas começam a comentar sobre você também. As pessoas começam a ter um outro olhar. Mas junto com os acertos também vem uma cobrança até social de que você continue acertando, continue naquele patamar, continue fazendo coisas que são da tua índole. Você precisa perceber isso. Qual é a sua índole? Se chegássemos aqui hoje e perguntasse quem é você? Você ia falar que você é o procrastinador, né? A pessoa que fica deixando tudo para depois? Você é o atrasado, né? Que todo dia chega atrasado nas coisas? Eu sou um cara, eu sou medroso que não sou capaz de dizer o que eu não sei, né? Que tenho medo de assumir que eu não sei certas coisas. Eu sou a pessoa preguiçosa, que eu sei que eu não sei um monte de coisa e também não me esforço para ir atrás, né? Poxa, eu sou um vegetal que estou lá parado, tomando luz, bebendo água e fazendo fotossíntese. E isso é só isso que eu produzo para a sociedade? Já pensaram nisso? Quem é você? Eu sou uma pessoa que estou disposta a melhorar, que quero influenciar as pessoas à minha volta também a serem melhores, porque uma virtude de alguém que é bom é que ela não menospreza as outras pessoas, pelo contrário, ela acaba puxando pessoas para serem tão boas quanto ela. É isso. Quem é você? Se chegasse um filósofo aqui hoje, né? Falei que não sou da linha socrática, mas se Sócrates chegasse aqui entre nós hoje e perguntasse quem é você, você respondeu o quê? Provavelmente seu nome. E é legal isso, porque agora eu vou dar um parafuso na cabeça de muita gente. Seu nome não é você. Seu nome. O que é uma cadeira? A cadeira é uma cadeira. A cadeira é o nome do objeto, cara. Como que você identifica uma cadeira? A cadeira ela tem 4 pés, né? Que são o apoio dela, o equilíbrio. Ela tem ali um lugar reconfortante para que alguém se sente. Já pensaram se a gente desenvolvesse essas duas habilidades mesmas para nós? De ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio na nossa vida, de ser centrados.
e de ter a capacidade de ser ali um reconforto para as outras pessoas, poxa, já seríamos seres humanos muito melhores. Pelo contrário, quando alguém está cansado e chega perto de nós, muitas das vezes, nós não conseguimos acolher essa pessoa como uma cadeira acolhe. Você já pensou que você não tem a capacidade de acolher que uma cadeira tem? Muitas vezes é isso que nós somos como seres humanos, né? Perceber isso, então, desenvolver essas habilidades em nós, são coisas que vão fazendo com que a gente cresça como pessoas e a gente comece a deixar para trás coisas que não nos fazem bem. Por que nós nos sabotamos? Muitas vezes porque a nossa índole é de julgar demais o outro, então a gente acaba acreditando que os outros também estão nos julgando o tempo todo. E isso é pesado, porque, cara, a partir do momento que você acha que todo mundo tá te julgando e que, putz, eu não posso mostrar aquilo que eu não sei porque o que vão pensar de mim, você assume que você não vai melhorar. E você já fez uma coisa difícil, você já identificou que você tem um problema, agora vamos resolver. É muito mais difícil você criar humildade e fazer uma análise do que resolver a maioria dos problemas que a gente tem, né? Ah, o meu problema é que eu não tenho compromisso com as coisas. Se você assumiu isso, faz um compromisso pequeno. Combine com você mesmo, né? Faça um pacto consigo mesmo de todos os dias ler um trechinho de um livro. Faça um pacto com você mesmo de não sair de casa deixando louça suja. Faça um pacto com você mesmo de não beber refrigerante durante a semana. Você vai perceber o ser humano que você vai se tornar com algumas ações pequenas, né? Que vai ser uma coisa que vai entrar lá na frente no nosso curso, são as microações que vão te fazer ser uma pessoa melhor. Agora, enquanto a gente fica aí perdido, com uma vozinha que fica ali na sombra, alimentando coisas que são falas, às vezes, de outras pessoas para a tua vida, você não vai dar certo, você não vai conseguir, sabe? Você pergunta demais, você fala demais, você não sei o quê. Quando você carrega isso consigo e você não percebe, você está abrindo mão daquilo do seu melhor. A intenção, inclusive, deste curso, né, e do meu livro é de que as pessoas possam ser melhores. E aí tem uma coisa importante, porque até agora eu falei de todos os problemas que a autossabotagem ela traz para nós, mas uma coisa importante é a gente entender que a autossabotagem ela não é uma inimiga. A autossabotagem ela não é um problema, tá? E que fique bem claro isso, ela não é um problema, ela não é uma inimiga, ela não é algo tão assim, tão desagradável assim, ela até é desagradável em parte, mas o que ela é, no fim das contas? O que é autossabotagem? A autossabotagem ela é um mecanismo que não está calibrado, que não está adequado, ele precisa ser ajustado ali para os padrões adequados, mas ela é um mecanismo de proteção, né? A autossabotagem ela é isso. O papel da autossabotagem é em momentos de perigo para você te alertar e de preferência te tirar dali. Ela é um mecanismo. O nosso cérebro ele é um computador e ele percebe coisas ali que podem trazer perigo. A autossabotagem ela é um antivírus quase ali do nosso computador chamado cérebro. Na hora que ela identifica um perigo físico, mental, enfim, ela tende a te tirar dali. O problema é que quando ela se descalibra, qualquer coisa vira um perigo incalculável. E não é esse o fato. Quando você decide crescer, você tem que calcular o risco que você está correndo. Ou vou aprender a andar de moto. É arriscado, você está correndo um risco. Mas a que nível de risco eu estou disposto eu estou disposto a correr? Que risco de perigo eu estou disposto a correr? Eu vou aprender a andar de moto andando na Castelo Branco a 200 por hora? Seria burrice, desculpa. Não, vou aprender a andar de moto numa estrada sem movimento e com alguém ali me ensinando e andando devagarinho. Agora eu calibrei. Tem o perigo? Tem. Eu identifiquei ele, esse meu mecanismo funcionou? Funcionou. Eu só tenho que ser inteligente o bastante para não me expor a andar 200 por hora na Castelo Branco aprendendo a andar de moto
Mas também não posso me impedir de andar de moto num ambiente controlado ali dentro das condições normais para que uma pessoa aprenda a andar de moto, né? É só você ser inteligente para perceber isso. Esse mecanismo da autossabotagem ele tem que estar calibrado entre uma coisa e outra. Entre não te impedir de fazer coisas novas e não fazer coisas novas como um inconsequente. Essa é a função dela real. Mas aí, quando ela descalibra, ou você sai fazendo coisas que te trazem perigo ao tempo todo, perigo de vida, perigos sérios, ou você não faz nada porque você não quer correr risco. Quando ela descalibra, ela faz uma coisa ou outra com as pessoas. Então você precisa ter ela calibrada, centrada, para que você consiga resolver. Aí aqui, eu até trouxe uma fala do filósofo Sêneca no meu livro, que ele diz o seguinte: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A pessoa que ela é ansiosa, a pessoa que ela tá ali com a vozinha da autossabotagem funcionando bem nela, funcionando a mais nela do que deveria, né? Funcionando de maneira descalibrada, ela sofre mais na cabeça dela do que no dia a dia real. Porque ela começa a pensar que amanhã ela vai ter que ir apresentar um trabalho na escola e o que vão falar, o que vai ser, como que eu vou apresentar, vai ser difícil, não sei o que, piriri, pororó, e o que, que as pessoas vão achar de mim, e vão dar risada, e eu vou passar vergonha, e se eu gaguejar, e se eu falar alguma coisa errada, e se o professor me corrigir, a pessoa ela fica ali lutando dentro dela com tudo que pode dar errado. Às vezes ela nem se prepara porque ela não consegue, ela só fica pensando em tudo que vai dar errado, e realmente não consegue fazer aquilo que ela se propôs. Não porque ela não tem capacidade, mas porque ela ficou lutando contra ela mesma. Então, a gente sofre mesmo muito mais naquilo que acontece na nossa cabeça do que naquilo que acontece no nosso dia. E aí, o que a filosofia estoica, inclusive, nos propõe nessa situação? Vamos pegar aqui uma situação real de um problema. Imagina que eu estou tendo dificuldade com um aluno e essa dificuldade ela é disciplinar, o aluno não me respeita, eu não consigo dar aula na sala dele, está prejudicando o meu trabalho, está prejudicando o aprendizado da sala, o próprio aluno está também se prejudicando. Uma pessoa que está com a autossabotagem descalibrada, ela começaria a pensar: esse aluno vai continuar me faltando com respeito, eu não vou conseguir dialogar com ele, ou o meu trabalho não vai dar resultado, os meus alunos não vão aprender, eu vou ser mandado embora, se eu ficar desempregado vai acontecer isso, eu não vou ter o que comer, eu vou perder meu carro, eu não vou conseguir pagar meu aluguel, eu não vou conseguir fazer minhas coisas. A pessoa, quando ela tem a autossabotagem, ela começa a ir muito além do que está acontecendo naquela hora. O que o estoicismo nos proporia? Você tem essa situação, o que você pode fazer para resolver ela? Ah, eu posso chamar o aluno, sentar, conversar junto com o meu coordenador? Quando eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer isso no dia tal. Que horário? Horário tal. O que eu vou falar? Vou falar com ele isso. Acabou. Larga isso aí e vai continuar vivendo tua vida. Porque senão você fica ali surtando, sofrendo com coisas que ainda nem aconteceram e talvez nem aconteçam. Você percebe a diferença de um mecanismo descalibrado que me faz ficar viajando em tudo que pode dar errado e uma pessoa equilibrada que ela simplesmente vai chegar, analisar o problema que está tendo, como que vai resolver, bota um planinho em prática e para de surtar com isso. Vai viver tua vida com outras coisas. Vocês entendem essa diferença? Será que é viável perceber isso? De novo, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Imagina que o dono da minha casa hoje me mande mensagem: preciso falar com você urgente. O dono da casa que eu alugo me manda mensagem: preciso falar com você urgente. A autossabotagem adora essas coisas. Ela já vai começar. Ele vai te despejar. Você não vai ter para onde ir. Você não vai ter o dinheiro para dar calção em outra casa. Você vai precisar pagar a mudança. As suas coisas vão se quebrar na mudança. Você vai ter que achar um outro lugar. Talvez você não vá para um lugar tão bom. Talvez não sei o que. Você já estava tão bem aqui. Piriri, porá. O que uma pessoa centrada faria? Poxa,
Se ele está me pedindo que precisa falar comigo urgente, aconteceu alguma coisa, né? Será que ele vai pedir a casa, não sei o que e tal? Combina. Oh, podemos nos falar agora? Ah, vamos falar agora. Beleza, já resolve ali. Ah, não dá para falar agora, vou conseguir falar com você tal horário. Ótimo, então tal horário, nos ligamos. Acabou, vai viver tua vida, você não sabe o que vai acontecer. Então você começar a conseguir perceber isso e colocar, inclusive, limites ali para que as outras pessoas te entendam como você é nesse sentido, faz toda a diferença para sua vida. Comece a ser uma pessoa que resolve as coisas, comece a ser uma pessoa que busca solução, comece a ser uma pessoa que é enfática naquilo que ela tem que fazer. Tá acontecendo isso, o que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer X. Faz X e acabou. Perceba o que está na sua governabilidade, perceba o que está no seu alcance, perceba o que é da sua responsabilidade. O que não for, não fique sofrendo por coisas que não cabem a você. O que o outro vai pensar de mim, problema dele. O que o outro vai achar do que aconteceu, problema dele. Ou se eu errar, o professor vai me chamar a atenção, os colegas vão dar risada. Problema dele, se você errou, você está aprendendo. A partir do momento que você erra, alguém te corrige, você aprende, você melhora, você evolui. O momento de você errar é o momento que você está aprendendo alguma coisa, porque depois que você começar a fazer aquilo muito bem, o erro vai ser cada vez menos admissível. Cada vez mais as pessoas vão querer que você não erre, né? E quando alguém te pagar para fazer alguma coisa, ela não vai admitir erro. Imaginem vocês pagando esse curso, por exemplo, e a pessoa vir aqui e falar um monte de furada para vocês, ou ficar com um monte de erros de português, ou ficar com um monte de erros de práticas aí, e vocês não conseguirem colocar isso, nada disso em prática. Será que vocês gostariam? Então, quanto mais você começa a ter responsabilidade pelas coisas, quanto mais você começa a ter ganho com aquilo que você está fazendo, mais responsabilidade vem, mais as cobranças vão chegar. Então, a partir do momento que eu estou aqui fazendo a live pelo TikTok e gravando esse primeiro episódio do meu curso, vocês vão começar a entender que, poxa, peraí, eu preciso ser responsável com aquilo que eu estou fazendo, porque as cobranças vão chegar, eu preciso fazer bem feito, eu preciso saber o que eu estou fazendo, inclusive, para eu ter condição, inclusive, de depois questionar alguém. Como que eu pessoalmente tenho uma questão com a minha visão, por exemplo, que eu tive no oftalmo esses dias, ela me falou uma baboseira lá que eu fui obrigado a discutir com ela, né? Mas você tem que ter um arcabouço de conhecimento e de capacidade para discutir. Se a minha autossabotagem tivesse espaço comigo, eu tinha ficado quietinho, tinha que aceitar uma médica que estava cometendo um erro médico, porque eu não tenho condição de argumentar, porque eu não tenho autoconfiança para argumentar, porque eu não tenho um nível de conhecimento para poder argumentar. Não foi o caso. Eu tenho uma questão na minha visão e eu conheço essa questão. É obrigação minha estudar um pouco sobre, para que em algum momento que alguém me falar uma baboseira, eu possa dialogicamente debater com essa pessoa, questionar, entender o que está acontecendo, que ela não está conseguindo fazer o trabalho dela, né? Inclusive foi uma das coisas que eu falei para essa oftalmologista. Meu, você é especialista na área. Ninguém melhor do que você para saber das características da minha visão, para saber das características da minha saúde. Ninguém melhor do que você para tentar resolver isso. Agora, você vai jogar para mim que você não consegue, que você não sabe. Então, o que você está fazendo aqui? É isso, cara. Agora, se você não desenvolve o mínimo de conhecimento, de autoconfiança para fazer isso, né? Ou se você deixa a vozinha ali, ah, você não é capaz. Ai, o que você estudou tá errado. Ai, não sei o que. Ai, olha, se você falar, imagine o que a médica vai falar pra você, vai fazer você passar vergonha. Vai fazer eu passar vergonha o quê, cara? Sabe? E se ela mostrar que ela sabe mais do que eu da minha visão, por exemplo, parabéns pra ela, é a obrigação dela. Ela é médica, cara. Ela é oftalmo. Vocês entendem? Assim, olha o nível que nós chegamos.
E eu acabo falando de vários outros exemplos para que vocês possam entender o que é autossabotagem, né? Cara, se a médica não souber mais do que eu sobre visão, ela tá morta, cara, porque ela é médica especialista disso, eu sou professor de história. Vocês entendem? Olha só o nível que nós chegamos. E aí eu tenho medo de conversar com a médica, de perguntar para ela, de tirar uma dúvida, porque ela vai achar que eu não sei, eu não tenho que saber, eu sou professor de história, não sou especialista disso. Quem tem que saber é ela. Vocês, olha o nível, né? Eu tenho medo de perguntar para minha nutricionista o que eu posso comer, ou se eu posso comer determinada coisa. Cara, ela tem que saber, ela é nutricionista, eu não tenho que saber isso, né? Poxa, eu discuti, dei uma opinião errada sobre um assunto de história. Cara, você não tem que saber de história, você não é professor de história. Eu sou. Eu trabalhei com isso, eu trabalho com isso. Você tem que tentar entender o mínimo ali para o teu dia a dia. Obviamente, quem está estudando, está no ensino médio, está no ensino fundamental, vocês vão ter que passar por provas, por concursos. História vai ser importante para vocês. Mas você não é especialista, não se cobre como se você tivesse que saber de tudo. Pelo contrário, pergunte e tente aprender, né? Se você acha que você tem que saber de tudo, comece a perguntar para você aprender um pouco de tudo, né? Quando você começa a perguntar e assume que você tem que aprender, você consegue ir para um caminho bem melhor, né? Uh, e aí aqui o meu livro, ele inclusive fala sobre isso, que talvez algumas pessoas elas estejam super cansadas porque elas estão em luta constante contra elas mesmas. Elas estão em luta constante contra elas mesmas porque elas mesmas ficam falando que elas não são capazes, que elas não vão conseguir, que ninguém tá nem aí para elas, ou que as coisas que elas estão fazendo não vão dar certo, ou dos inúmeros problemas que vão acontecer com aquilo que elas estão fazendo. Cara, eu coloco isso no meu livro. Tem muita gente que está extremamente cansada porque tá lutando contra ela mesma. O tempo todo ela tem uma vozinha ali cobrando demais ela e falando que não vai dar certo, que ela não vai conseguir. Imagine, quem que consegue ficar bem o tempo todo brigando consigo mesmo? Ninguém consegue ficar bem nessa situação. Ninguém consegue ficar bem se cobrando e dizendo para si mesmo que não vai dar certo. O mínimo que você tem que fazer é confiar nas suas capacidades, confiar que você vai conseguir. E, poxa, eu não sabia o passo a passo que eu tinha que fazer para publicar um livro. Eu tinha o meu manuscrito, eu tinha ideia. Tive que aprender muita coisa pelo caminho, errei em muita coisa, tem muita coisa que hoje eu olho para o meu livro eu não faria dessa maneira, eu teria ido por outro caminho. Mas já foi, eu não posso me culpar por o que eu fiz de errado lá no passado, por um conhecimento que eu adquiri depois e fazendo o que eu fiz de errado. Poxa, hoje eu olho para o meu livro e falo, eu teria feito algumas coisas diferentes. Ótimo, daqui para frente, no próximo livro que eu for fazer, eu não vou cometer o mesmo erro. Olha que legal, eu aprendi alguma coisa. Eu já posso dar uma mentoria para quem vai escrever seu primeiro livro, porque eu já escrevi, porque eu já publiquei, inclusive na versão física. Então, essa capacidade de desenvolver e fazendo. Se você não se propõe a fazer nada, porque você tem medo de errar alguma coisa, você nunca vai ser bom em nada. Você nunca vai conseguir desenvolver nenhuma habilidade acima da média da sua, porque você não é capaz de errar, você não está disposto a começar ali mais ou menos e se desenvolver pelo caminho. Imagine a criança que começa a andar, se ela fala assim, eu não vou dar o primeiro passo até eu ter certeza que eu não vou cair. Ela nunca daria o primeiro passo. Imagine a pessoa que começa a dirigir e fala assim, eu só vou dirigir quando eu conseguir fazer uma baliza sem ter medo. Você nunca vai dirigir, cara. Eu só vou pegar meu carro para dirigir quando eu tiver certeza de que eu não vou ralar ele numa parede ou numa garagem. Você nunca vai dirigir. É isso. Você nunca vai fazer porque você tem medo de errar, você tem medo de não conseguir e todo mundo que começa a fazer uma coisa erra. Todo mundo que começa a fazer qualquer coisa que seja erra. E o que a autossabotagem ela piora na nossa vida? Então veja, ela é um mecanismo que ele é de proteção, mas descalibrado, o que ele piora na nossa vida?
né? Ela corrói os nossos sonhos. Ela corrói nossos sonhos, porque você começa a achar que, poxa, para que eu vou tentar escrever meu primeiro livro se o fulano lá já tem 10, 20 livros publicados? Quem sou eu? Você nunca vai fazer, cara. Ou você só vai fazer quando você falar, o outro lá tem 10, 20, mas ele começou com um. Eu também vou começar. Ou, para que eu vou tentar tocar violão? Eu não sei as 6, 7 notas básicas ali. Enquanto tem gente que tá lá tocando pra caramba, cantando, não sei o que, meu, você só vai aprender se você for lá e aprender as primeiras notas básicas. E, meu, problema do outro, que legal que ele é capaz. Mas eu vou fazer a minha parte, eu vou aprender também. Senão você vai começar a deixar todos os seus sonhos para trás, porque já tem alguém que faz melhor que você. Você vai deixar todas as suas ideias, planos para trás, porque já tem alguém que já faz, que já é capaz, né? E ela então vai minando também a sua autoestima. Você, para que eu vou aprender isso se o outro é melhor? Isso é autoestima, cara. É você perceber que você é bom dentro do teu nível. É você perceber que o teu nível propõe determinada coisa. O meu nível como professor não é o mesmo nível de um professor que tem 30 anos de profissão, de um professor que tem 20 anos de profissão. Não é o mesmo nível. Dentro do meu nível, o que eu posso fazer? Inclusive, dentro do meu nível, eu posso encostar em professores de 20, 30 anos para tentar aprender um pouquinho com a experiência deles. Se o meu nível de tocar violão é das 7 notas básicas, poxa, então eu vou lá me dedicar para que daqui vou encostar em pessoas que têm muito mais habilidade para que daqui a um ano o meu nível seja muito maior do que o que é agora. Se o meu nível de leitura é ler e não conseguir entender, eu vou começar a ler, vou começar a sentar com professores, com pessoas que estejam dispostas a me ajudar, porque nem todo mundo vai estar disposto a te ajudar. Vou sentar com pessoas dispostas a me ajudarem para conseguir ser melhor. Senão, daqui a pouco você acha que você não é capaz, sua autoestima já era. Você vai dizer, não consigo mesmo, para que eu vou fazer? E sua autoestima já era, você não vai mais conseguir alcançar, né? E aí é um pouco disso, é a autossabotagem girando o sentimento em você de que você não é capaz, de que você não é suficiente, o outro é muito melhor, não sei quem é, não sei o que, eu não sou bom o bastante, você não é suficiente. É isso que a autossabotagem ela vai criando em nós, né? Destruir ali, às vezes, as conquistas, suas conquistas silenciosamente, inclusive de dizer que, poxa, você aprendeu, você já deveria saber, você só aprendeu porque alguém te ajudou, ou você só fez porque teve algum empurrãozinho, enfim, qualquer coisa desse tipo, ela vai te tornando, vai minando ali a sua capacidade, o seu sonho, a sua autoconfiança. E ela vai destruindo o seu sonho ali, ó, de dentro para fora. Ela vai tirando possibilidades que você tinha de viver, de alcançar outros níveis, de ser capaz de mais desenvolvimento, exatamente através do movimento de te fazer acreditar que você não é capaz, que aquilo ali não era para você, que aquele ali não é o momento. A autossabotagem ela vai fazendo isso com a gente, com vocês, comigo e com muitos de nós, né? E ela não apenas atrapalha o seu progresso, ela rouba a sua paz. Uma pessoa que está se auto-sabotando, ela não vive em paz. Imaginem, nessa quase uma hora que eu falei aí já, uma pessoa que ela fica. Ela não tem paz. Ela não tem paz. Imaginem aí que situação você viver ali vários e vários momentos na tua vida onde você não consegue ter paz para fazer as tuas coisas. É triste, sabe? É muito triste você perceber e achar que você não é capaz, que você não é merecedor, sabe? A todo instante você ficar se culpando, você ficar se
se menosprezando, ficar se comparando a alguém, ficar acreditando que o outro é melhor que você. Imagine a todo momento você passando por isso. É triste. É uma coisa assim, extremamente complicada, é desagradável. Então você começar a perceber isso são coisas que vão fazer de você alguém que vai alcançar um nível melhor. Você vai alcançar uma capacidade melhor de viver. Você vai alcançar uma qualidade de vida outra, né? Então, perceber isso é uma coisa que ajuda muito, assim, você a viver melhor. Gostaria muito, sim, que vocês entendessem isso que eu estou falando para vocês, porque são coisas, assim, que fazem toda a diferença. Então, encontrar a paz tem a ver com começar a identificar essa voz da autossabotagem, começar a tentar colocá-la no lugar dela, começar a tentar calibrar ela, começar a tentar viver de uma forma melhor. Se você não fizer isso, cara, você não vai ter paz. Não vai ter paz. Você vai ficar o tempo todo se menosprezando, se comparando, se rebaixando, enfim. E quando você reconhece a voz sabotadora e aprende a colocá-la no seu devido lugar, algo profundo acontece, cara. Quando você conhecer a voz que está te sabotando, começar a colocar ela calibrada no lugar ali, uma coisa muito boa vai acontecer na tua vida. Por quê? Pega o exemplo da moto de novo que eu dei. Uma pessoa que ela se sabota o tempo todo, ela não vai aprender a andar de moto, porque ela vai achar que ela nem num lugar que não tenha nem movimento ali com alguém de confiança do lado orientando, ela vai achar que ela não vai conseguir aprender ainda assim. Se ela não tem autossabotagem em nível nenhum, ela vai pegar a moto, ela vai querer aprender na Castelo Branco andando a 120 por hora. Ela vai se matar. Quando ela coloca a autossabotagem no lugar dela, na calibragem certa, ela não vai nem ir para Castelo Branco andar 120 sem saber andar, e também não vai ir para. Não vai deixar de tentar aprender a andar de moto. O que, que ela vai fazer? Ela vai encontrar um lugar adequado, num dia adequado, na condição climática adequada, com um instrutor adequado, com a moto adequada, com uma roupa adequada, né? E vai tentar aprender a andar de moto. Dentro de todas as condições adequadas. Por quê? Ou vou lá com a blusa mais grossa. Se eu acabar caindo, e pode acontecer, e se acontecer tá tudo bem, eu não vou me ralar todo. Ou eu vou com uma calça, porque se eu cair, eu não vou ralar meu joelho, né? Ou eu não vou andar tão rápido, não vou sair daqui tentando andar, porque é perigoso. Ou mas eu vou fazer, porque eu preciso aprender e eu sou capaz. Então, é nesse momento que quando você equilibra a autossabotagem e coloca ela no lugar dela, ela passa a ser uma aliada real que vai conseguir te ajudar a fazer as coisas, né? Inclusive para não se frustrar ali na frente. Então, poxa, se eu tô aprendendo a andar de moto, eu não vou ir andar dentro da cidade onde eu vou bater a moto e vou criar um trauma. Eu vou andar num lugar pouco movimentado, que não seja uma via rápida, para eu tentar aprender. E depois, quando eu estiver andando legal ali, que eu já tiver autoconfiança, aí sim eu vou começar a andar em lugares que possam, que talvez até tenham ali um grau maior de risco, mas que agora, dentro da minha capacidade, eu posso andar aqui. Porque eu já me desenvolvi nisso aqui, nessa habilidade. Mas sem desenvolver, você não vai conseguir. E você só vai desenvolver a partir do momento que você começar a tentar. A tentar com a moto, com a ferramenta que você tem ali. É um pouquinho disso, tá bom? E então vamos lá. Continuando aqui, ó. Vai falar assim, ó. Você ganha clareza também quando você vai para a autossabotagem, quando você vence a autossabotagem, você ganha clareza, né? Você ganha clareza daquilo que você está fazendo, você ganha capacidade de fazer coisas com mais qualidade, porque
Porque você se cobra, não demais. Não ao nível de deixar de fazer porque as cobranças são muito pesadas, mas você se cobra para que não se faça de qualquer jeito. Você vai começar a ter ciclos ali na sua vida que eles vão sendo rompidos, porque antes você começava uma coisa e parava. Não por má vontade, não porque você não seja capaz, mas porque você tinha uma voz ali te sabotando e te atrapalhando. Agora não. Esses ciclos eles vão sendo vencidos. Eu começo uma coisa e termino. Eu largo coisas pelo caminho, sim, porque nem tudo eu preciso levar, nem tudo eu preciso carregar, nem tudo eu preciso terminar. Às vezes algumas coisas eu só precisava começar. Eu só precisava entender o que é aquilo. Eu só precisava perceber aquilo. É parte também. Você finalmente vive a vida que antes só imaginava, né? Você finalmente vive uma vida que você não é mais só, eu queria fazer tal coisa, né, eu queria ser capaz de não sei o que. Você começa a tentar aquelas coisas com consciência de que você não precisa ser perfeito, de que você não é pior do que ninguém. Com o equilíbrio, com a calibragem. Então você não vai se cobrar demais e não vai se menosprezar. Você não vai se colocar em risco, não vai deixar de fazer porque tudo tem um risco. Mas que esse risco ele tem que ser calculado e ele tem que ser, não pode ser um risco que vai te levar a um prejuízo aí muito grande, inclusive às vezes de saúde e tal. E aí, a gente já logo vai terminando aqui, né? Silenciar a autossabotagem vai melhorar o seu trabalho, vai melhorar o seu relacionamento, vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, né? Porque imagine a pessoa que ela fica ali pensando em tudo que pode dar errado, ela não dorme, ela não se alimenta direito, ela não pratica atividade física. Imagine a pessoa que ela fica o tempo todo pensando em tudo que vai dar errado, ela tem insônia. A pessoa que fica pensando em tudo que pode dar errado, ela não vai conseguir sentar na mesa e ter uma boa alimentação. Ela não vai conseguir comer com o prazer que uma boa alimentação traz. Ela não vai conseguir se relacionar com as pessoas de forma coerente porque ela é pessimista, cara. Vamos ser sinceros, como é ruim ter uma pessoa do teu lado que nada dá certo, que tudo é difícil, que nada você vai conseguir, que nada vai acontecer. Cara, isso é terrível. Já tive pessoas assim, inclusive acho que eu já fui assim muitas vezes. Você precisa começar a ter clareza e mostrar e perceber e viver a sua vida de tal forma que ela seja mais leve. Sim, você tem noção das consequências que aquilo pode te trazer. Mas não, você não vai deixar de fazer aquilo porque pode dar errado. Em qual nível eu vou colocar tal coisa, vou calibrar de uma maneira que o prejuízo não seja fatal, né? Mas que eu consiga desenvolver aquilo ali, né? Que haja possibilidade de eu conseguir desenvolver aquilo a que me proponho, né? Então é um pouco disso, gente. A proposta desse livro, ela é de que vocês possam identificar essa voz aí que está sabotando vocês e não necessariamente silenciar ela, mas equilibrar ela. A hora que ela chegar, você conseguir, se é o momento de silenciar, silencia. Se é o momento de ouvir, ouve, que você consiga ter esse discernimento. Acho que é o grande X assim do nosso livro, que você consiga ter o discernimento de opa, agora ela está falando uma coisa que é viável, que é interessante, que eu preciso pensar mesmo nisso. E nesse momento aqui, não, agora ela tá falando uma coisa que não faz sentido. Pô, como assim eu não consigo aprender a andar de moto? Consigo. Pô, tem risco de eu cair? Tem, mas eu vou equilibrar para que se eu cair não seja uma coisa fatal, mas que eu aprenda. Então é perceber um pouquinho dessas coisas. E aqui não é apenas você mudar o seu pensamento, mas é você mudar também as suas ações, porque tudo na nossa vida, na verdade, o mundo das ideias ele é muito bonito, mas ele precisa de ação, senão imagina que uma ideia ela é uma semente que está ali. Ela vai ficar quanto tempo até você plantar ela e você buscar que ela tenha frutos? São as ideias são as sementes. E a semente ela precisa da ação, do plantio,
ela precisa passar por todo o processo para ela se tornar uma planta, né? Enfim. E eu espero que ao longo dos meus livros vocês encontrem aí reflexões, exercícios práticos, técnicas, né, de identificar mesmo o que é autossabotagem e colocar em prática. Esse curso ele vem complementando o livro, ou o livro vai complementar ele, para que a gente consiga mesmo identificar essa vozinha e agir com relação a ela, né? Esse curso aqui ele vai te levar para um caminho para dentro de você, né? Ele não é um curso para fora, ele é um curso para dentro. Você vai adentrar o seu eu e vai começar a desenvolver coisas que antes você não era capaz, né? Espera-se, eu espero mesmo assim que você possa reconhecer essa voz e colocar ela no lugar dela, de ajuda, mas não de limitador. Talvez até de limitador, mas não de proibidor, não de impossibilitador. Que essa vozinha ela te mostre ali a linha tênue, o momento em que você está correndo um risco sério, e que ela consiga te fazer ficar na linha ali para que aquele risco seja viável e te traga resultados. E não para que quando você perceber um risco ou um perigo, você simplesmente abandone ou desista. Bom, a introdução do curso era essa. Nós teremos aí pelo menos mais 5 vídeos. Eu acredito que a gente vai ter 6 vídeos aí, tá bom? Vão ser 6 videoaulas aí para, no mínimo 6 videoaulas aí para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos, para que o curso seja legal. Eu espero que vocês gostem. Ele vai ficar disponível na Hotmart. Sigam meu canal no TikTok. Vocês vão me ajudar pra caramba se vocês seguirem meu canal no TikTok. Lá eu faço muitas provocações, deixo muita coisa para vocês. Tem muita coisa legal acontecendo. E eu espero que esse curso seja de grande valia, que possa ajudar pessoas aí a encontrarem o seu melhor. Valeu, pessoal. Tchau, e até a próxima aula.